pessoal que está presente aqui. Tá bom? Então, estamos aqui em 7, né? Deixa eu ver. Estamos em 7 aqui. Então, vamos lá, galera. O que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte. É um resultado que ele é super elementar, tá? É bem básico. Ele imagina uma reta, tá? Você pega uma reta, vou chamar uma reta R. Aí você pega dois pontos fora dessa reta, tá? Vou pegar aqui um ponto A, aqui, e aqui estender ela um pouquinho, um ponto B do outro lado. Eles podem estar do mesmo lado, tá? Daqui a pouco eu faço a prova quando eles estiverem do mesmo lado. E aí, esses dois pontos, eu gosto de dizer assim, eles estão olhando para um certo segmento aqui nessa reta R. Eu vou chamar um segmento XY aqui, ó, tá? Eles estão olhando no seguinte sentido, eu vou formar um triângulo aqui, ó, tá? A partir desse ponto A com base na reta aqui, ó. Tá bom? Então, eu pego dois pontos aqui, um ponto X aqui na reta e um ponto Y, tá? E formo um triângulo com ponto A. Eu gosto de olhar para esse triângulo como se esse A tivesse um olho aqui, ó, tá? Como se tivesse um olhinho aqui, ó, e esse olho tivesse olhando para esse segmento aqui, ó, tá? Da reta. E eu vou fazer a mesma coisa com esse ponto B, né? A partir dele eu vou formar um triângulo BXY, como se esse B estivesse olhando aqui para esse segmento aqui, ó. Tá bom? E aí a gente forma dois triângulos, né? Dois triângulos. A área desse triângulo, né? Aí o B eu vou desenhar um olhinho aqui de novo também, tá? Né? Um olhinho aqui, ó. Tá? Como se estivesse olhando para esse segmento aqui, ó. Tá? Bem, esse triângulo aqui, ele tem uma área que eu vou chamar de Azinho, e esse outro triângulo aqui, ó, ele tem uma área que eu vou chamar de Bzinho. Tá bom? O resultado que eu digo para vocês é o seguinte, gente, que a razão entre essas áreas, a área desse triângulo aqui, ó, que é o Azinho, né, sobre o Bzinho, né, isso independe de x e de y. Você pode movimentar esse x e esse y à vontade, que isso aí se mantém constante, essa fração aqui, ó, tá? Né? Porque quando eu arrasto esse x para cá, as duas áreas aumentam. As duas áreas aumentam, e a razão entre elas se mantém constante. Tá bom? E não só isso, essa razão entre essas áreas, isso aqui é constante, e a gente sabe que constante é essa. Onde ela está, onde a gente encontra ela. A gente pega a reta que passa por AB, tá? Que é essa reta aqui, ó, tá? Essa reta determinada por AB intersecta, eu vou chamar de S, né? Intersecta a reta R num ponto P aqui, ó, digamos, tá? E aí, AP, né? Essa distância aqui, ó, AP, que eu vou chamar de M, digamos, e PB eu vou chamar de N, que é essa distância aqui, ó, tá? E observem que como o A está fixo e o B está fixo, essas medidas elas se mantêm constantes, porque aqui a gente só mexe o X e o Y, né? Para lá e para cá aqui assim, ó, tá? Fica mexendo o X e o Y. Tá? Então a razão entre essas áreas se mantém constante, e essa constante é justamente esse segmento aqui, ó, a distância do A para P sobre, né, a distância do B para o P. Então vai ser o M sobre o N. Tá bom? Para quem quiser, né, é o segmento AP sobre o BP. Tá bom? A mesma coisa vale, né, observem o processo que eu construí, né? Então a gente pode mexer esse X à vontade para cá e o Y à vontade para lá, ou para a esquerda, para a direita e tal. Eu até coloquei isso no GeoGebra. E eles poderiam estar do mesmo lado também, tá? Aí eu vou começar. Pega a reta R, pega dois pontos aqui, um ponto A, né, fora da reta, né, um ponto A e B fora da reta. Nesse caso agora eu vou estar pegando aqui do mesmo lado, vou pegar um B aqui, ó, tá, vou pegar um B aqui, já vocês vão entender porque eu peguei o B ali, porque eu quero que essa reta aqui, ó, que passe por AB, intersecte aqui pertinho da gente, né, um ponto P, ó, ponto P. Aí eu vou colocar esses dois pontos olhando para um certo segmento aqui, ó, tá? Né? O A está olhando para esse segmento, x, y, tá? E vou colocar o B olhando para esse mesmo segmento aqui, ó, assim, tá? E aí o AXY é um triângulo, né?
que é esse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de a área desse triângulo de A, e o BXY é um outro triângulo que eu vou chamar a areazinha dele de B. Aí a mesma coisa, você pode mexer à vontade esse x e esse y, que a razão entre essas áreas se mantém constante, tá? Isso não muda. E essa constante é o que? Né? A área do triângulo A sobre a área do triângulo B é proporcional a isso aqui, ó. É igual, né, essa razão aqui, ó. É a essa distância sobre essa aqui, ó. A mesma coisa, tá? Então fica essa distância eu vou chamar de M, que é essa daqui, e essa distância aqui, ó, a distância do B até o ponto de interseção dessa reta S, né, com R, vou chamar de N, aqui, ó, né, que é o equivalente, não, tá? É a distância do B para o P, né, o P é o ponto de interseção de S com R, ó, né, então a fórmula não muda, né, é AP sobre BP, continua a mesma coisa, né, então é AP sobre BP. Tá? Aqui nesse caso aqui agora, né, continua sendo M sobre N, pelos nomes que eu dei. Beleza? A gente vai estar provando isso aí. Eu só vou estar mostrando para vocês aqui, ó, apresentando como é que isso aqui acontece aqui no GeoGebra, tá? O que foi que eu fiz, ó? Aqui no GeoGebra, eu posso até começar do zero aqui com vocês, para vocês aprenderem a mexer aqui no GeoGebra, tá? Deixa eu começando deixa eu começar um novo aqui, tá? Não gravar. Então eu vou excluir a malha aqui, sem malha, vou tirar os eixos, tá? Vou fazer aqui a reta, tá? Só para vocês observarem, né, que a coisa acontecendo. Vou pegar um ponto aqui, no caso ele chamou de C, né? Aí eu vou pegar dos dois lados aqui, ó, do mesmo lado aqui. Depois a gente pode mudar esses pontos, tá? E aí eu peguei 2 pontos fora da reta, vou pegar 2 pontos na reta, um aqui e outro aqui, tá? Aí eu vou fazer o C, né, olhar para esse segmento aqui, e aí eu vou estar construindo aqui um polígono aqui, ó, que vai C, E, F, C, tá bom? Construir esse triângulo, vou construir o outro aqui, ó, pá, pá e pá, outro triângulo, tá bom? Vou até mudar a corzinha, a cor dele aqui, ó, que agora não sei porque não está aparecendo aqui as informações dele. Vou botar aqui a configurações, aqui vai, botar a cor dele, botar ele de vermelho, dar uma escurecida nele aqui, pronto, já foi, tá bom? Então temos 2 triângulos aí. Deixa eu pegar esse ponto aqui, trazer ele um pouquinho para cá, para eu traçar a reta, né, que passa. Bem, eu não vou desenhar a outra reta ainda não. Eu vou fazer o experimento dos pontos lá. Então o que eu vou fazer? Bem, o ponto C está fixo, esse D está fixo, tá? O E e o F eu vou mexer daqui a pouco. Só que agora eu vou fazer o quociente dessas áreas aqui, ó, tá? Então, olha só, a gente tem o polígono T1, tá, que é o CEF, então esse camarada aqui é o T1, e esse cara aqui é o T2. Tá? Então, eu vou fazer uma fração aqui, ó, que é a área do polígono T1, tá, dividido pela área do polígono, deixa eu levantar aqui, ó, tá vendo, do polígono T2. Estão vendo aí, ó? Tá dando aqui, ó, tá dando 0,4, tá? 0,4, a razão das áreas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mover aqui, ó, o E, tá? Observem que, bem, as áreas vão mudando, né? Obviamente aqui, ó, né? As duas estão ficando pequenininhas, né? Ó, aqui as áreas aumentam, mas a razão entre elas, que é isso aqui, ó, né? Que é esse número A ali, se mantém constante. Né? É 0,4, se mantém constante. Então você pode alterar aqui à vontade aqui, ó, que é 0,4 o tempo todo, tá? Então as duas áreas aumentam ao mesmo tempo, aumentam e diminuem, né, quando a gente mexe os pontos aqui na reta, mas a razão das áreas isso não se altera, tá bom? Isso permanece constante, tá? E que constante é essa? A constante é essa daqui, ó. Você pega a reta que passa pelos 2 pontos, né?
eu vou intersectar ela aqui, as duas, para achar o ponto de interseção, que é esse G aqui, tá? E aí eu vou fazer agora, olha só, se eu fizer essa distância aqui, ó, CG sobre DG, né, vai dar aqui o nosso 0,4. Observem aqui, ó, eu vou fazer, ó, CG dividido por DG, ó. Tá vendo? Deu 0,4, né? E como eu mexo aqui essas... eu movo esses pontos aqui, ó, e eu não altero essas distâncias aqui, ó, né? Então, isso depende desses pontos aqui, tá? Então, a gente pode mexer à vontade aqui, né, ó. E aí a razão das áreas é o 0,4 o tempo todo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os pontos em lados opostos aqui, ó, tá? Eu vou pegar um ponto e colocar lá do outro lado, ó, tá? É claro que o que acontece, gente, ó, quando eu coloco aqui um ponto para o outro lado, eu altero esses valores aqui, ó, tá? Altero eles aqui, ó. Esse CG sobre DG, né? Tá alterado. E por que isso aqui está alterado? Porque quando eu movo esses pontos aqui, ó, eu posso estar alterando aqui essa proporção, eu posso estar mudando um e mantendo o outro, por exemplo, né? Se eu mover esse D aqui numa só direção, eu aumento um segmento e mantenho o outro, então a fração altera, né? Então, mas a partir do momento em que você fixa, né? Fixou o D e o C aqui, ó, os dois pontos, aí sim, eu posso mexer o E e o F à vontade, que a razão entre as áreas não vai mudar. Nem essa razão aqui também, né? O CG sobre o DG, ó. E agora eu vou mexer aqui os pontos, ó. Tá? Vou estar mexendo aqui, ó. Tá? E aí, olha só, é 0,38 ali o tempo todo, né? Aqui, ó. Pode ser até pequenininho aqui, ó. E atravessar aqui para o outro lado também, ó. Então, a razão entre as áreas se mantém constante. Beleza? Então, é isso aí que eu queria estar trazendo, enunciando, né, e mostrando para vocês a coisa acontecendo. Agora, então, vamos à demonstração aí desse resultado aí, tá? Bem, eu vou provar esse aqui primeiro, né, quando eles estão, os pontos A e B estão em lados opostos. Então, porque a prova eu vou fazer aqui em vermelho aqui, os detalhes, ó. Então, é o seguinte, ó, eu vou pegar esse ponto A aqui, ó, e fazer a projeção ortogonal dele na reta R. Tá? Aqui no fundo é calcular uma altura aqui, ó, né? Tá, essa alturazinha eu vou chamar isso aqui de H1. Tá? Essa altura aí. A mesma coisa, eu vou pegar esse B projeto ortogonalmente aqui, ó, 90 graus, tá? E esse segmento aqui, essa altura aqui, eu vou chamar de H2. Beleza? Então, vamos lá, né? O que é o A sobre o B? Né? Essa área A sobre a área B. Eu vou calcular a área desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui, ó. Do AXY. Tá? A área desse triângulo é base, né? E esses dois triângulos, eu vou usar isso aqui como base, gente. Eu vou chamar de B, ó. De Bzinho. Ah, Bzinho não posso, porque já tem um B aqui, né? Vou chamar ele de... Essa base, vou chamar de P. Vou chamar de P. Tá bom? De P. Então, vai ser a base, que é o nosso P, vezes a altura, certo? Que é H1, base vezes a altura, dividido por 2, né? Dividido por 2. Esse é o numerador, esse A aqui, ó, né? Que essa aqui é a base, eu estou usando isso aqui como altura, que é o H1, dividido por 2, é a área desse triângulo, que é o valor de A, dividido pela área desse triângulo aqui, ó. Eu vou usar isso aqui como base e isso aqui como altura dele, ó, né? Vai ser base vezes a altura, que é H2, dividido por 2, né? É a área do triângulo, que é o valor de B. Tá? Então, essa fração se simplifica aqui, né? Você corta esse 2, corta esse P, fica H1 sobre H2. Ó. Tá? Então, esse H1 sobre esse H2 aí. Só que observem aqui, ó, que esses dois triângulos, eles são semelhantes, ó. Tá, né? Eles têm um ângulo reto, tem esse ângulo que é um tracinho, então, né, para dar 180 graus, eu vou chamar esse ângulo aqui de 2 tracinhos. Então, aqui tem 90, tem um tracinho, né? O suplemento desses dois aqui, da soma desses dois, é 2 tracinhos aqui, ó. Então, esses dois triângulos têm os 3 ângulos internos congruentes, né?
E aí, portanto, eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, tem uma constante de proporcionalidade aí, ó. Então, significa que esse H1, né, esse segmento que é oposto a um tracinho aqui nesse triângulo, ó, dividido pelo segmento que é oposto a um tracinho aqui nesse triângulo, vai ser igual, tá, a, por exemplo, ó, a hipotenusa, a essa hipotenusa do triângulo de baixo, que é o M, o valor de M, deixa eu trazer para cá, ó, que é o valor de M, dividido pela hipotenusa desse outro aqui, ó, que é o nosso N, que é o que a gente queria, né? Provar que era M sobre N. Que é também esse segmentozinho aqui sobre esse aqui, ó, que não interessa pra gente, né? Só interessa esse M sobre esse N aqui, ó, tá? Que era isso aí que a gente queria provar, tá bom? Bem, a mesma coisa aqui, ó. Caso os dois pontos estejam, né, de um mesmo lado da reta R, você faz a mesma coisa, traça aqui o 90 graus, um H1, traça aqui a projeção ortogonal, que 90 graus eu vou chamar de H2, né? Então A sobre B, né? A sobre B vai ser essa área desse triângulo, que aí ele tem uma base aqui, né, que eu vou chamar de P. Ah, já estou usando um P aqui também, né? Nossa, tá me faltando letra aqui, ó. Vou chamar essa base de beta. Pronto, tá? Então fica a área desse triângulo é base vezes altura, que é H1 dividido por 2. E a área do triângulo BXY vai ser base, que é o mesmo beta, vezes altura, que é H2 dividido por 2. Tá? Aí corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ficou então H1 sobre H2. Tá? E aí, né, o que acontece aqui, ó? Aí aqui a gente tem esse, aí de novo, né, a gente tem esses triângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é comum tanto a esse triângulo aqui, quanto que esse grandãozão aqui, ó. Tá? Então aqui um tracinho, vou colocar dois tracinhos aqui, ó, e aqui é dois tracinhos também. E esses dois triângulos aqui, ó, eles são proporcionais, né, são semelhantes. Porque tem três ângulos internos, né? A semelhança é ângulo, ângulo e ângulo. Ângulo, ângulo e ângulo. Aqui é 90 graus, olha cá. Beleza? Então, aquela coisa, H1 sobre H2 é o quociente das hipotenusas, né? É AP sobre BP. Tá? Isso aqui vai ser AP, né, sobre BP. Que é o nosso M sobre N, chamado. Beleza? Bem, isso aqui, gente, como é que ele aparece nos problemas, geralmente lá nos triângulos lá? Aparece assim, ó. Então, eu quero que vocês aprendam essa coisa de visualizar isso aqui, ó, rapidamente, né? Então, quando você tem um ponto, né, dois pontos, né, olhando para o mesmo, dois pontos fora de uma reta, olhando para o mesmo segmento numa reta, formando, né, triângulos, a razão entre as áreas é a razão da distância dos pontos para a reta, né, sobre a reta que, né, não para a reta, né, porque a distância é esse H1. Também vale, né, a distância dos pontos para a reta, que seria H1 sobre H2, mas é também a distância dos pontos para o ponto de interseção da reta determinada por eles dois com a reta R. Tá? Acho que vocês entenderam, que é o nosso M sobre N. Tá? Então tá aí. Na prática, né, essa coisa aparece assim, ó, que é muito usado, né, em problemas que envolvem sevianas. Então, se a gente tem um triângulo aqui, ó, por exemplo, e nesse triângulo aqui a gente traça uma seviana qualquer aqui, ó, né, tá? Né? Então, essa área aqui, ó, que eu vou chamar de A, dividido por essa área aqui, ó, que eu vou chamar de B, isso aqui é igual a esse segmento aqui, que eu vou chamar de M, e esse aqui eu vou chamar de N. Tá? Então, A sobre B é igual a M sobre N. E por que gente? Pelo resultado que a gente acabou de ver. Porque se a gente prolonga essa reta aqui, ó, né, é como se esse ponto A estivesse olhando para esse segmento aqui, ó, né, e esse ponto B, esse vértice B, estivesse olhando para o mesmo segmento. Né? Aqui é a nossa reta R. Tá bom? Então, esse ponto está olhando para cá, esse ponto está olhando para cá, então a razão entre essas áreas,
né, se a gente traça a reta determinada por A e B, ó, é exatamente a lateral do triângulo original, ó, né, A, B, vou chamar esse ponto de C. Né, então, em qualquer triângulo, se você traça uma seviana, a razão entre as, né, a seviana divide o triângulo em áreas proporcionais aos segmentos da, né, base aqui. Ó. Beleza? Então, isso aí já sai automaticamente. E aí, o curioso é que a gente acabou de provar uma generalização, né? Então, bem, A sobre B igual a M sobre N. Isso poderia estar assim, ó, né? Ó, se a gente tem um triângulo aqui, ó, e, por exemplo, eu traço uma seviana aqui, ó, e pego um ponto nessa seviana e faço isso aqui, ó, por exemplo, ó, tá? A princípio tá junto aqui, tá? Que meu desenho, deixa eu melhorar meu desenho, tá horrível. Beleza. Então, você pega aqui um triângulo, tá? Triângulo, traça uma seviana aqui, ó. Bem, seviana é qualquer segmento com extremos, né, num vértice e no lado oposto ao vértice, né? Que não sejam os outros vértices aqui. E aí, se você escolhe um ponto nessa seviana e faz isso aqui, ó, pá, daqui para cá, ó, a mesma coisa, ó, essa área aqui eu vou chamar de X, ó, e essa aqui eu vou chamar de Y. Essa aqui eu vou estar chamando de P, e essa daqui, ó, eu vou estar chamando de Q, tá? Separadamente, ó. Tá? Então, observe que o que a gente provou é o seguinte, ó. Por exemplo, ó, o P sobre Q, aí esse segmento eu vou chamar de M, esse segmento aqui eu vou chamar de N. Ó. Então, P sobre... Deixa eu fazer para cá. Ó. Então, P sobre Q, né? Porque eu vou estar usando esse ponto A olhando para esse segmento aqui nessa reta. Ó. Tá? Essa reta R. Dois pontos olhando para o mesmo segmento. E essa aqui é a nossa reta S. Tá? Então, olha só. Essa área sobre essa, P sobre Q, é igual a M sobre N. Né? A mesma coisa, eu posso usar até para essa aqui, ó, X sobre Y é M sobre N também. Ó, né? Isso aqui também vai ser igual a X sobre Y. Tá? E essa área toda, né? Por exemplo, a área toda, né, que é X mais P, né? X mais P sobre Y mais P, também vai ser M sobre N, ó, que é isso sobre isso. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou usando o fato de que o A está olhando para esse segmento, A e B estão olhando para esse segmento, nessa reta R. Tá? Isso vai dar M sobre N. X sobre Y é que o A e B eles estão olhando para esse segmento aqui. Ó. Né? Estão olhando aqui para o mesmo segmento na reta R. Aí dá essa fração X sobre Y, que também vai ser o nosso M sobre N. Tá? E essa fração, né, o fato dessa fração ser M sobre N, eu estou usando que é o A e o B olhando para esse segmentão aqui, ó, esse segmento todo aqui, ó, tá bom? No fundo é como se esse ponto aqui, ó, você pode arrastar ele e colar ele aqui, ó, né, aí você tem X mais P, né, ou você pode trazer ele para cá, você pode, né, pegar, movimentar à vontade esses dois pontos aqui, ó. Né? E aí a razão sempre vai ser M sobre N. Tá? Então, na prática, em triângulos, a gente usa isso dessa forma aí. Tá? Que é o princípio... Chega a ser o princípio, né? Eles falam que é um lema da área, né? Da razão entre as áreas. Tá bom? Então, você transforma a razão entre áreas, tá? Que é uma coisa bidimensional, né? Bidimensional, né? Bidimensional, assim, a área, né, é bidimensional mesmo, envolvendo medidas, né, de segmentos. Então, você transforma uma razão de áreas numa razão de segmentos. Beleza? Esse problema, ele tem uma generalização, gente, que eu também acho super interessante, tá? Que é, aproveitando a deixa, apesar do nosso curso ser de geometria plana, eu não vou perder a oportunidade aqui de generalizar esse resultado aqui para vocês, né, para dimensões maiores, né? Que é bem análogo ao que a gente fez aqui, ó, tá? Né? É bem análogo mesmo a essa coisa aí, ó, né? Aqui a gente está no plano e a gente pegou uma reta no plano, que é uma dimensão a menos, né, da dimensão do plano. Eu vou chamar o plano do papel de alfa.
né? Então, uma coisa de dimensão 2, eu peguei uma coisa de dimensão 1, peguei 2 pontos fora dessa coisa aqui, dessa reta, e fiz esses 2 pontos olharem, né, por uma figura unidimensional, que é a mesma dimensão desse camarada aqui, ó. E aí a figura que forma, né, o que limita aqui, a razão entre as medidas dessas coisas se transforma na razão dos segmentos. Então, basicamente, isso que eu vou fazer em dimensão 3. Então, em vez de ser o plano alfa, eu vou pegar o espaço R3, ó, o espaço tridimensional. Eu vou estar aumentando, né, aqui tem dimensão 2, né? Isso aqui seria o nosso R2, ó, o plano. Aumenta uma dimensão aqui, eu vou aumentar uma dimensão aqui também, ó. Em vez de pegar uma reta aqui no espaço tridimensional, eu pego um plano. Tá? E vou chamar de R, tá? Só por analogia, esse plano, né? Esse plano aqui eu vou chamar de R, por analogia a essa reta aqui, ó, tá? Eu estou aumentando a dimensão, tá? E vou pegar 2 pontos fora desse plano aqui, ó. Eles podem estar do mesmo lado do desculpa, gente. Eles podem estar do mesmo lado do plano quanto né, em lados opostos a esse plano aqui, ó. E aí a prova é análoga, tá? A prova é análoga. Eu vou estar... eu nem sei o que é que eu faço. Eu vou pegar em lados opostos. Eu vou pegar um cara do lado aqui de cima e o B aqui do lado de baixo aqui, ó. Tá? Do lado de baixo. Tá? 2 pontos fora desse plano. Por analogia aqui. Agora eu vou pegar uma coisa na dimensão do R, que no caso aqui é um segmento, né? Quem vai fazer o papel de segmento aqui, ó, é uma região aqui, ó, do plano aqui, ó. Pego aqui uma região do plano que eu vou chamar de... e por analogia vai ser o nosso beta aqui, ó, tá? Vou chamar de beta, que é a nossa base. Tá bom? E aí eu vou fazer a partir do A, eu vou unir, né? Eu vou pegar a união de todos os segmentos com extremos em A, né? E o outro extremo nesse conjunto beta aqui, ó. Como se o A estivesse olhando para essa região aqui e formando aqui esse cone, ó, né? Um cone. A mesma coisa eu vou fazer com o B, ó. Né? Esse B vai estar olhando lá por baixo, né? Eu não deveria nem ter desenhado. Isso aqui é pontilhado, né? Que isso aqui está passando lá por baixo do plano aqui, ó. Tá bom? Então é isso. E aí o que eu afirmo para vocês é o seguinte, gente. Esse beta aqui, essa região beta, ela pode aumentar de tamanho, de área diminuir, né? Você pode mudar o jeito que for essa beta aqui, que a razão entre esses volumes, né? Nesse caso que eu vou chamar de V1, que seria o nosso A aqui, ó. E esse volume aqui é o V2, ó. Tá? Então a razão entre esses volumes, né? V1 sobre V2, isso é uma constante. Isso se mantém constante, independente de quem é essa região aqui, ó. Você pode pegar essa região, aumentar, deformar, aumentar o formato dela, fazer o que você quiser, mas a razão entre os volumes se mantém constante. E que constante é essa? É a mesma coisa, né? Você pega a reta que passa por A e B, tá? A reta que passa por A e B, aqui, ó, né, que vai intersectar aqui, a reta que passa por A e B. Essa reta, ela vai intersectar o plano R no ponto P, que é o mesmo aqui, ó, tá? E a razão entre os volumes vai ser AP sobre BP, tá? Isso aqui é AP sobre BP, tá? A mesma coisa. Beleza? Como é que a gente prova isso aí, ó? Isso aí dá para aumentar a dimensão, tá? Você pode fazer isso em R4, R5, R6, R7 e vai aumentando aí essa dimensão. Mas aqui, como a gente consegue ver só até R3 aqui, eu vou fazer a prova aqui por R3, tá bom? Então, gente, o que eu vou fazer aqui, ó, com vocês? A primeira observação é o seguinte, ó. Se eu pego o ponto P, né, existe uma coisa que é essa reta aqui, gente. Se eu pego todos os pontos dessa reta e faço a projeção ortogonal aqui nesse plano, isso dá uma reta nesse plano, tá? Isso dá uma reta aqui nesse plano, que eu vou chamar de essa reta de... Bem, tem essa nossa reta aqui, né, que é a reta que passa por A e B. Nossa, minha reta está mais torta que todo mundo.
essa reta eu vou chamar de S, tá? E essa daqui eu vou chamar de SR, que é a projeção ortogonal, né? Dessa reta S no plano R, tá? Em particular, quando eu projeto ortogonalmente esse ponto B aqui, ó, no plano R, vai ser um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de BR, né? Vai ser um ponto aqui, ó, tá? Que forma 90 graus aqui em duas direções, inclusive, né? Tá? A projeção ortogonal. A mesma coisa aqui, ó. Se eu projeto A, vai cair em cima dessa reta, né? Dessa reta aqui, o nosso AR aqui, que é a projeção ortogonal. E forma 90 graus com R. E esses 5 pontos, ó, o A, o AR, o B, o BR e o P, eles estão contidos num plano, que é um plano, né? Que é um plano aqui, ó, que é um plano que contém as retas S e SR. Tá? Então tem um plano aqui, ó. Tá bom? E esse plano aqui é perpendicular a R, só para vocês se localizarem. Tá bom? Então, isso aí é a parte da geometria. Vamos às contas, então. Ó. V1 sobre V2 é o que, ó? V1 sobre V2. Bem, isso aqui é um prisma, né, gente? Prisma não, como esse aqui é um cone, né? Um cone com uma base que não é circular, né? Uma base qualquer. Mas aí, independente da base, né? Um cone, o volume dele é a área da base, né? Que eu vou estar chamando de beta mesmo. Vou estar chamando de beta. Vezes a altura. A altura é esse segmento, ó. Tá? O V1, eu vou chamar essa altura de H1, que é a distância de A para o plano R. Tá? E essa projeção do B aqui também, ó, tem uma alturazinha H2, ó, que é a distância do B para o plano R, ou que é a distância do B para a projeção ortogonal dele, né, do B para o BR. Tá bom? Então, o V1 é a área da base vezes a altura, que é H1, dividido por 3. Né? Aqui é diferente. Ó. Lá no nosso triângulo era dividido por 2. O V2 é a mesma coisa. Ó. É base vezes a altura, que é H2, dividido por 3. Tá? Aí simplifica aqui, ó. Isso aqui vai dar H1 sobre H2. Tá? Beleza? E o que é H1 sobre H2? H1 sobre H2, ó, nesse plano aqui, gente, tá? Nesse plano que eu vou chamar um plano de alfa, tá? Nesse plano alfa aqui, ó, esse plano vermelho, que é o plano que contém, né, as duas retas S e SR. Nesse plano, esses dois triângulos aqui, ó, né, eles são semelhantes, tá? E você faz a mesma conta lá de semelhança, um tracinho, dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui, tá? E aí tem uma constante de proporcionalidade ali. Então, H1, que é o que está oposto a um tracinho aqui, ó, sobre H2, que é o que está oposto a um tracinho, é igual a o quociente das hipotenusas, que é o AP, né, que é o AP sobre a hipotenusa desse outro aqui, ó, o 90 graus está aqui, sobre o BP, ó. AP sobre BP, tá? E aí, isso aí a gente, né, prova o que a gente queria, tá? Então, isso aqui é um resultado super interessante. Essa base aqui vocês podem fazê-la de triângulos, tá? Né, de poligonais, né, para fazer alguns exemplos interessantes, tá? Vocês podem simular no GeoGebra isso aqui. Então, eu deixo aí um exercício aí para vocês, ó, né, para vocês estarem simulando, né? É uma boa atividade para vocês treinarem lá, montar o plano, né? Pegar uma região aqui, faz uma região poligonal, coloca um ponto P aqui, ó, e mexe esse ponto aqui, ó, traz para cá, né? A região vai se alterar, né? Ela vai aumentar, mas a razão dos volumes se mantém constante, que vai ser essa constante aqui, ó, né? Se eu chamar isso aqui de M, essa distância aqui de N vai ser, isso aqui vai ser M sobre N. E aí isso independe do lado, né? Esse A, você pode pegar ele e trazer para o lado de cá, que fica a mesma coisa, tá? Né? Você traz o A para cá, olhando para essa região, pega essa reta aqui, ó, intersecta ela com o plano, né? Então isso aqui o ponto P, então vai ser AP sobre BP. Tá bom? Então fica isso aí, essa razão. Então fica coisa em dimensão alta, né? Beleza? Bem, esse resultado ele tem diversas aplicações, tá? Eu vou estar trazendo aqui para vocês depois.
as aplicações, né, desse que eu vou estar chamando isso ali de o lema da razão das áreas, tá? Ou só razão das áreas, né? O resultado lá da razão das áreas. E a gente vai estar provando o teorema de Seva, tá? Em seguida, na próxima aula. Amanhã eu vou estar, né, provando isso para vocês. Então a gente vai estar fazendo o teorema de Seva e vamos estar fazendo também o teorema da bissetriz interna, provando o teorema de Menelau, tá? E outras coisas, né, interessantes, né, que eu não lembro agora de cabeça, mas eu já fiz uma lista de coisas que eu consigo demonstrar com esse princípio de área aí, tá? E razão de área. Então, e os exercícios vão ajudar vocês a, né, a fixarem mais aí esse enunciado, né, essa propriedade aí. E aí eu peço para vocês que façam aquela simulação em dimensão 3 lá no GeoGebra, né? Ou seja, o que eu fiz aqui em dimensão, né, isso aqui em dimensão 2, façam vocês lá em dimensão 3, né? Coloquem uma poligonal, façam um plano, que o GeoGebra ele tem uma parte aqui que é de dimensão 3, né? Que agora eu não estou sabendo aqui achar onde que é aqui, tá? E aí vocês abrir novo, que ele não tem aqui não, tá? Ele tem uma parte aqui que é dimensão 3, ó. Aqui, ó, janela visualização 3D. Então, nesse ambiente aqui você, né, desenha planos, desenha, né, esferas, circunferências, tudo, e aí dá para fazer essa simulação aqui aumentando uma dimensão, tá bom? E aí tem também, né, como generalizar esse resultado para dimensões maiores, tá? No caso do R4, aí você pega o hiperplano no R4, né, que seria uma coisa de dimensão 3, equivalente ao nosso R3, aí pega 2 pontos fora, né, desse espaço, olha para todo, né, para os sólidos, né, esses hipersólidos, vamos dizer assim, formado pela união dos segmentos, né, com extremos nesse ponto, num ponto desse, e o outro extremo, né, na região, né, que você pegou lá nesse hiperespaço, e assim vai, né, a analogia. E você pode aumentar isso na dimensão que você quiser, e aí a razão entre as medidas, né, desses objetos vira, né, uma razão entre dois segmentos, a dimensão 1, né, tá bom? Então, pergunta, gente, dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então eu vou estar encerrando aqui a nossa gravação.